Nesse vídeo eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito então da liberação dos músculos da mastigação, tá? Então a gente vai trabalhar a liberação dos músculos da mastigação, principalmente liberação do músculo temporal, tá? Dos músculos temporais, liberação do músculo masseter, e a gente só não trabalha aqui os músculos pterigóides. Por quê? Porque como a gente vai estar trabalhando agora principalmente com gancho, que é a crochetagem, então vou estar trabalhando tanto com esse gancho quanto com esse ganchinho aqui, a gente vai trabalhar tanto a parte de deslizamento, para soltar essa musculatura da mastigação, tá? Quanto a parte também de crochetagem, onde a gente trabalha então o tendão desses músculos para tentar dar uma liberada. Qual o objetivo principal desse trabalho? O objetivo principal desse trabalho, então, é soltar essa musculatura da mastigação. Então, a gente vai trabalhar aqui o temporal, a gente vai trabalhar aqui o masseter, lembrando sempre que a gente tem que sempre se lembrar da origem e inserção dos músculos, do trajeto de passagem, então, desse músculo, para a gente, então, tentar diminuir a compressão sobre a articulação temporomandibular, ou seja, sobre a ATM, durante a mastigação. Felipe, mas para quem que serve esse tipo de tratamento ou quem procura principalmente esse tipo de tratamento? Então ele é muito utilizado para tratamento de bruxismo, tá? Então aquelas pessoas que têm uma tendência, né, de estar o tempo todo fazendo um excesso de contração, uma força muito grande para fechamento ou oclusão da boca, e essas pessoas que fazem esses movimentos principalmente durante a noite. Aí você pode me perguntar, mas Felipe, esse é o único procedimento, é o único tratamento? É claro que não. Então a pessoa que ela é uma mordedora, ela nunca vai deixar esse hábito, né? Então é muito mais difícil. Então esse vai ser um dos tratamentos que vai atuar também, tentando então inibir um pouquinho essa musculatura, relaxar um pouquinho a musculatura para diminuir essa compressão, tanto na ATM, caso o paciente tenha dor na ATM, mas também vai aliviar um pouco os sintomas dentais dela. Então tem muita gente que é mordedora, que tem bruxismo e que faz fratura de dentes, né? Então quebra um dente, quebra outro. Isso vai gerando uma série de distúrbios para a pessoa. Então ela vai tratar normalmente com um odontólogo, que vai colocar uma placa, né, para ela poder dormir com a placa e diminuir um pouco essa compressão. Mas nós, fisioterapeutas, também atuamos com a liberação dessa musculatura, relaxamento da musculatura e, consequentemente, com esse relaxamento da musculatura e com essa liberação da musculatura, a gente consegue ganhar um pouquinho, tá? Quando a gente pensa, então, né, nessa força de pressão, de preensão que ele vai fazer, então, de cavidade oral, né? E força, então, de compressão que a gente vai ter aqui na articulação temporomandibular. Então a gente vai trabalhar com duas técnicas, tá? Com liberação miofascial instrumental, com duas técnicas específicas, técnica de raspagem e técnica de crochetagem, visando principalmente esses dois músculos, tá? Os músculos temporais, né? O grupo de músculos temporais e também o músculo masseter. Então, quando a gente começa aqui, se eu estiver começando aqui a pensar, primeiro a gente vai fazer um posicionamento, tá? E toda vez que eu vou fazer qualquer técnica no meu paciente, o ideal é que a gente coloque esse paciente, então, numa postura que seja mais confortável para o paciente, mais confortável para a gente, pensando, então, em aplicação da técnica. Então, essa minha cadeira aqui é um pouco mais baixa. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho a facilidade aqui da minha maca, então, eu vou descer a maca aqui, até eu ficar numa posição que seja mais confortável, ou seja, eu vou ter uma pegada dele mais próxima possível de mim. Mas aí você pode perguntar, Felipe, mas eu não tenho uma maca elétrica, minha maca não sobe e desce, como é que eu faço esse ajuste? Aí você vai ter que fazer o ajuste ou na cadeira, ou você procurar um banco mais alto, se a tua cadeira for fixa também, se ela não ajustar, a gente vai ter que dar um jeito de você se colocar numa posição, né, numa postura que te favoreça. Que postura é essa? É uma postura, então, que eu consigo ficar debruçado sem precisar estar fazendo muita força para esse tipo de atendimento, tá? Então, a gente vai pegar, primeiro, musculatura temporal. Então, essa musculatura temporal, então, ela está saindo aqui do osso temporal, dessa região aqui do temporal, e ela vai se inserir, então, no processo coronoide da mandíbula. Então, ela passa por baixo do arco zigomático, que vai estar passando aqui, passa por baixo do arco zigomático e se insere, então, no processo coronoide da mandíbula. E depois a gente vai ter o nosso músculo masseter, então, que ele está passando mais superficial e que ele se insere, então, no ângulo da mandíbula e na parte posterior do corpo da mandíbula. Então, a primeira
coisa que a gente vai fazer então é a liberação através da crochetagem. Então aqui a gente tem um modelo de gancho que vai ser utilizado então para a aplicação da técnica, tá? Com duas pontas diferentes. Isso aqui vai depender muito do tipo de superfície que a gente vai estar trabalhando. E aqui a gente tem um outro tipo de gancho também utilizado na liberação miofascial, tá? Que ele é muito mais... a extremidade dele é muito mais ampla, consequentemente eu não vou ter uma pegada muito incisiva, ele vai ser mais confortável, mas dependendo da área que eu for pegar, ele vai ter suas vantagens e desvantagens, tá? Então a gente vai começar primeiro fazendo a raspagem. O que é o processo de raspagem então? O processo de raspagem a gente vai pegar um músculo no mesmo trajeto do músculo então se eu conheço o trajeto do músculo, eu vou estar pegando o ganchinho aqui, só a superfície aqui, e vou fazer a raspagem. Então a gente segura uma extremidade, então eu gero um ponto fixo e vou estar liberando essa musculatura aqui através do meu instrumento, tá? Então sempre lembrando, toda vez que eu estou fazendo, principalmente em musculatura da face, né? Por que principalmente em relação à musculatura da face? Porque aqui a gente tem uma região, por exemplo, que eu tenho uma mobilidade da pele muito grande. Então, se eu pegar, por exemplo, e não gerar um ponto fixo e fizer só isso aqui, o que pode acontecer? Eu posso estar movimentando só a pele, só os tecidos mais superficiais, e os tecidos profundos podem não estar sendo manipulados. Então, o que eu tenho que fazer? Seguro a pele, né? Gero um bom ponto fixo, e aí depois a gente vai trabalhando, né? A força de compressão que a gente vai colocar aqui é uma força pequena. Aqui a gente está trabalhando uma região que ela é mais sensível, então, consequentemente, eu tenho que trabalhar o tempo todo com uma pressão menor. Faz força para fechar a boca, isso, comprime, relaxa. Tá? Felipe, por que pedir para ele fazer força para fechar a boca? Porque toda vez que ele vai fazer uma força então de compressão, a gente tem que sentir no nosso dedo então esse músculo ficando mais rígido. É a mesma coisa, eu estou alongando o músculo de membro inferior. O que eu peço? Eu peço para ele fazer a contração. Quando ele faz a contração, se essa musculatura é mais profunda, você sente esse músculo então mais firme. Por quê? Porque ele está contraído, então você sente aquele enrijecimento do músculo. Consequentemente, você sabe exatamente se você está em cima do músculo ou não. Então a gente faz isso para confirmar e depois faz o processo de raspagem. Felipe, quanto tempo eu vou ficar raspando então e quanto tempo eu vou ficar trabalhando esse músculo? Depende, tá? Isso vai depender da assimetria, ou seja, da diferença de tônus muscular de um lado para o outro, e vai depender também de paciente para paciente. Tem pacientes que são mais sensíveis, tem pacientes que são menos sensíveis. Então, aqui eu estou trabalhando com o Flávio. Vamos supor que o Flávio fosse aquele paciente muito sensível, que eu encosto aqui, ele já fala, ó, tá doendo muito, né? Mas eu preciso aprofundar um pouco mais a técnica. Então, o que a gente faz? Trabalha primeiro mais superficial, vai desensibilizando a região e depois, gradativamente, aí a gente vai colocando mais força a partir do momento que ele está desensibilizado. E depois, uma coisa que é importante, toda vez que a gente vai fazer, então, uma avaliação ou uma reavaliação, a gente sempre tem que levar em consideração um lado em relação ao outro. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aliviar. Sempre a gente vai ter, do mesmo jeito que eu tenho predominância muscular, então, para músculos dos membros superiores, para músculos dos membros inferiores, que eu tenho um braço, né, um bíceps de um lado mais forte do que o outro, um quadríceps mais forte do que o outro, por causa das minhas predominâncias musculares, eu também vou ter essa simetria na face. Isso faz com que a gente tenha pequenos desvios, né, de boca, pequenos desvios, né, de face para um lado para o outro. Mas isso normalmente é muito sutil. Mas quando a gente pega esses músculos mais potentes, como os músculos da mastigação, a ênfase ela pode ser muito maior. Então, quando você pega isso, a assimetria ela pode ser muito maior. Então, além da pessoa ela ter um hábito de ficar o tempo todo apertando, esse aperto, além de tudo, pode ser muito mais de um lado do que do outro. Então, às vezes, esse paciente que vai ter, então, dor na ATM, normalmente essa dor não é bilateral. Ele sente dor na ATM direita e não na esquerda. Então, ele vai ter uma tendência, por exemplo, do lado mais forte da mastigação, dele jogar o peso ou jogar a carga para aquele lado. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que morde, que mastiga, a gente tem que falar, olha, durante a mastigação, né, o nutricionista vai orientar também junto,
quando ele estiver mastigando, ele tem que mastigar de um lado, jogar o alimento para o outro lado, mastigar do outro lado. E tem muita gente que joga tudo para um lado e mastiga só com um lado. Consequentemente, ele desenvolve muito mais a musculatura de um lado do que do outro. Então não é só o tratar, é saber tratar, saber avaliar, saber perceber essas assimetrias, diferença de tônus, diferença de trofismo dessa musculatura, consequentemente poder, ao mesmo tempo que eu vou fazer então um procedimento direto nele aqui, um tratamento direto, poder também orientar. Olha, Flávio, você tem uma assimetria muscular e o seu temporal e o seu masseter do lado direito são muito mais fortes, né, e tem uma hipertrofia em relação ao lado esquerdo. Isso gera um problema de assimetria. Tem algumas pessoas que quando a gente olha o rosto delas, a gente já percebe que um lado é mais gordinho do que o outro. Mas por quê? Porque ele tem um lado mais hipertrofiado que o outro. Agora, quando acontece isso, a gente tem que tratar? Sim, né? Mas para eu estimular então, né, o desenvolvimento do outro lado e, consequentemente, a simetria, eu tenho que orientar ele, que ele mastigue mais, então, com esse lado, que provavelmente é o lado que está sendo menos trabalhado, e a gente vai liberar mais esse lado. Então, vou fazer a liberação. De que lado eu libero? Do lado mais hipertrofiado, para eu tentar ganhar um pouco mais e, consequentemente, gerar um pouco mais de simetria. Aqui, como eu estou fazendo essa aula para vocês, aqui, por causa do posicionamento da câmera, a gente está fazendo tudo do lado esquerdo, porque é o lado que favorece a visão de vocês. Felipe, mas poderia ser do lado direito? Claro, isso vai depender da predominância de cada um, tá? E no caso aqui, para ficar mais fácil, o trabalho que vai ser feito é o mesmo, a gente só vai mudar de lado, tá? Então, técnica de raspagem. Depois, a técnica de crochetagem. Para essa região, então, a gente vai utilizar esse gancho, tá? Com essa extremidade. O que é importante? Na hora de pegar, é como se a gente quisesse pegar essa regiãozinha do gancho menor, tá? E colocar ela sobre o tendão, e aí eu vou estabelecer um ponto fixo no tendão e fazer uma raspagenzinha, ou seja, eu vou comprimir e fazer uma técnica, então, né, de massagem transversa profunda no tendão, só que utilizando, então, um instrumento. Pegada, que é muito importante. Toda vez que a gente vai fazer a pegada, então, o meu posicionamento, ele tem que ser com o dedo em cima aqui do gancho. Por que isso? Porque isso aqui vai me dar uma noção, né, de percepção desse tecido muito maior. Se eu ficar segurando, quanto mais distal eu ficar, menor vai ser a minha percepção aqui do tecido. Se eu tenho uma pegada bem próxima daqui, força para mastigar, isso, solta, relaxa. Então eu fiz a palpação e percebi exatamente o ponto de contração, faço a pegada aqui e quanto mais próximo eu tô, eu sei exatamente a força que eu vou estar colocando sobre o tecido e, consequentemente, se eu estou colocando, então, uma força mais adequada ou não em relação a isso. Porque aqui, especialmente, a gente está numa região que é muito sensível. Então a gente faz uma pegada mais ou menos, eu até brinco com meus alunos, a gente faz uma pegada mais ou menos como se você estivesse pegando no palitinho, né, no hashi, no palitinho lá de comida japonesa. Então a gente faz a pegada aqui, ajusta a pegada e vai fazer. Isso aqui não tem uma compressão tão grande. Outra coisa importante, Felipe, mas é um gancho tudo, então eu vou sentir muita dor. Não. A ideia não é sentir dor, tá? Mas é normal que você sinta um certo desconforto, tá? Então, o desconforto é normal, por quê? Porque a gente está pegando, apertando, comprimindo o tendão, né, e fazendo uma raspagem um pouquinho mais profunda. Ele vai gerar um desconforto, mas ele não pode gerar dor. Então, a gente pode fazer a raspagem aqui. Depois, aqui a gente não vai conseguir fazer a raspagem do temporal, porque como ele se insere então no processo coronoide, ele está passando por baixo do arco zigomático, a gente pode fazer a crochetagem aqui e a gente pode depois estar fazendo só a raspagem aqui também, ó. Quando eu fiz a raspagem e escolhi esse ganchinho para fazer a raspagem, é porque o posicionamento dele me favorece, tanto uma extremidade quanto outra. Então eu tenho vários instrumentos que eu posso utilizar aqui para fazer a raspagem. Eu vou escolher qual instrumento, aquele instrumento então que a superfície ou que a extremidade dele me favoreça a fazer essa técnica aqui. Depois, aproveitando que eu estou trabalhando com a crochetagem, a gente pode pular o temporal então e vir direto aqui no masseter. Faz força para fechar a boca e aí a gente vai palpar o masseter então bem mais forte aqui. Só que o masseter, ele tem uma inserção inferior aqui no ângulo da mandíbula, que está aparecendo para a gente aqui, e um pouquinho no corpo. Então ele vai pegar mais ou menos nesse posicionamento aqui.
Então, quando eu vou fazer a crochetagem lá embaixo também, eu vou pegar essa região, lembrando aqui que a gente tem uma extremidade óssea, então, que vai ser a parte posterior, então, né, do corpo da mandíbula e aqui o ângulo da mandíbula, vai ser uma região mais sensível, então, a gente não pode colocar tanta pressão. Então, a ideia é trabalhar, coloco o ponto fixo, gero o ponto fixo e trabalho ele devagarinho. Gero o ponto fixo e vou liberando ele devagarinho. Você vai colocando, gerando ponto fixo e vai liberando devagarinho. E não tentar ganhar tudo de uma vez só, né? Depois disso, faço a crochetagem, aí a gente vai para o processo de raspagem, então, mesma coisa. Gero um ponto fixo. Aonde a gente vai gerar esse ponto fixo da pele, então? Pega um pouquinho abaixo do arco zigomático, traciono a pele para cima, para garantir, então, que quando eu fizer a raspagem ela vai um pouco mais profunda, né? Não tão profunda, mas vai pegar, então, o masseter. E aí a gente vai trabalhando aqui, ó, né? No mesmo sentido do músculo, né? Eu estou trabalhando aqui de cima para baixo e a força de pressão que a gente vai fazer então sobre esse músculo vai depender da sensibilidade da pessoa, vai depender então do trofismo muscular da pessoa, tá? De uma série de fatores. É normal que depois, como vocês podem ver aqui, é normal que depois isso aqui gere uma certa hiperemia, principalmente quando a gente está pegando pessoas mais clarinhas. O Flávio é mais claro, eu sou bem branco também. Então o que acontece? É normal que a gente fique um pouquinho vermelho. O que não é normal? Hematoma. Tá? Então, não é normal durante o tratamento que o paciente sinta uma dor muito grande. Então, um pequeno desconforto, normal, principalmente porque ele tem que estar associado então, com ponto de contato. É um desconforto relacionado ao contato. Hiperemia, normal, que é a vermelhidão. Por quê? Porque eu estou estimulando essa musculatura, consequentemente você tem um aumento da vascularização, né? E você vai ter um aumento da resposta dessa musculatura. Tudo isso aí dentro da normalidade, dentro do fisiológico, do esperado do nosso tratamento. O que não pode acontecer é durante o tratamento começar a ficar roxo. Então, se está começando a ficar roxo e está começando a gerar hematoma, significa que você está começando a gerar um processo muito maior, né? E, consequentemente, né, aquele processo, então, em vez de gerar só uma hiperemia e uma resposta, você já está gerando algum tipo de sangramento que vai gerar um hematoma e não vai gerar grandes complicações, né? Mas o tempo de recuperação vai ser muito pior, além do desconforto e da parte, então, estética, que não vai ser legal e não vai ser bem-vinda. Isso para todas as técnicas de liberação miofascial. E além disso, uma pergunta que podem fazer: Felipe, eu posso utilizar um creme ou não utilizo creme? Tá? Eu posso utilizar um gel ou não utilizo gel? Então, particularmente, para essas técnicas aqui, a não utilização do gel é melhor. Primeiro, porque quando eu estou na face, se eu vou utilizar um gel, eu tenho que utilizar um gel neutro, ou seja, a base do gel tem que ser, então, água, né? Então, quando eu utilizo qualquer gel que tenha álcool na sua composição, ou qualquer gel, então, que tenha algum cheiro de alguma coisa, poxa, Felipe, mas eu tenho um creme da marca tal, que tem um cheiro gostoso, disso, daquilo. Eu tenho um creme de cânfora, que alivia a dor. O que acontece? Essa região aqui é uma região muito mais sensível. A gente está perto da boca, a gente está perto do olho, consequentemente eu posso gerar muito mais irritação, né? E essa irritação então pode gerar até um processo alérgico para essa pessoa. Outra coisa que não é legal, mesmo se eu utilizar um gel à base d'água, por exemplo, a gente utiliza muito na liberação miofascial, então, o gel de ultrassom, né, que é o gel à base da água, só para gerar um deslizamento, é que nessa região, se eu deslizo muito, eu perco também o meu ponto de contato, tá? Então, detalhe, se eu estou trabalhando com crochetagem, vai ser a primeira técnica dentro da liberação miofascial que a gente vai trabalhar, sem gel, tá? Por quê? Porque eu preciso de um bom ponto fixo para você conseguir fazer o procedimento. Segundo, quando eu vou trabalhar a raspagem, tá? A gente trabalha ou com pouco gel ou nenhum gel. Por quê? Porque eu consigo ainda também ter uma boa área de contato. Quando que a gente vai utilizar gel? A gente utiliza gel para musculaturas maiores e a gente utiliza gel quando a gente tem dificuldade no deslizamento. Então o gel, ele vai servir, ou os cremes, eles vão servir para promover ou facilitar o deslizamento, tá? Mas esse deslizamento tem que ser um deslizamento que seja controlado. Então eu vou trabalhar a liberação miofascial, então, de musculatura da coxa. O Flávio tem muito pelo, então ele se incomoda, ele não quer nem raspar a perna, né, nem raspar a coxa, nem depilar a coxa para a gente trabalhar. Então vai dificultar um pouquinho, utilizo um pouco mais de gel para não incomodar, né, na parte de pelo, tá? Aí eu posso utilizar gel, posso utilizar creme, às vezes tem as pessoas que têm alguns cremes
né, de preferência delas, que elas já utilizam, isso aí então vai ser muito a critério de cada paciente. Então, independente da técnica, cada paciente vai responder de uma forma diferente e aí, por mais que a gente tenha a utilização de uma mesma técnica, a resposta do paciente vai depender então muito, né, do tipo de lesão que ele tem, da intensidade dessa lesão, se ele já tem essa lesão há muito tempo ou se é uma lesão mais recente, né, ou se ele tem um apertamento há muito tempo, da simetria de face, então se ela está muito simétrica ou pouco simétrica. Então, se você pega uma face menos simétrica, com músculo com uma hipertrofia menor, mais fácil de tratar. Se eu pego uma face, então, mais assimétrica, né, e com uma hipertrofia de um lado muito maior do que do outro, numa fase mais avançada, é claro que, consequentemente, você vai depender de mais tempo para você estar recuperando. Então, é uma pergunta que é muito comum, né, dentro das aulas. Felipe, quanto tempo eu faço? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora? Depende de paciente para paciente. Então tem paciente que eu vou ficar um pouco mais, tem paciente que eu vou ficar um pouco menos. Depende da avaliação que você está fazendo. É claro que a gente não vai ganhar tudo no único dia, mas depende muito da sua avaliação. Então, de quanto eu consigo ganhar aquele dia, a gente nunca consegue ganhar num dia, a gente vai ter que fazer então uma progressão, uma periodização desse tratamento e otimizar esse tratamento. E gradativamente, então, a gente vai avaliando e reavaliando. Coisa importante. A partir desse meu primeiro tratamento, se o Flávio é meu paciente, eu estou tratando ele aqui, eu fiz uma breve demonstração para vocês, ele vai voltar e a gente vai reavaliar após cada sessão. Quando a gente está fazendo tratamento de face, é muito importante que a gente tire fotos e vá acompanhando isso. Por quê? Porque muitas vezes isso aqui é meio que imperceptível para ele. Então, quando a gente pega, tira uma foto dele, coloca no computador um antes e um depois, você vai conseguindo perceber e o paciente vai tendo essa resposta também. Olha, melhorou um pouquinho, estou percebendo que está mais simétrico, tudo. Então, às vezes, aquela percepção do paciente em casa, de simetria, de força, tudo, não é tão grande, não é tão boa. Mas o que ele consegue perceber, então? Ele consegue perceber na foto que um lado, então, já está mais organizado, que a face dele está mais simétrica. Isso é muito importante, tanto para a motivação do paciente, quanto para determinar se o teu tratamento está sendo eficiente ou não, e depois para a motivação do paciente, porque tudo que a gente está dando uma resposta que você faz e que você está tendo uma resposta positiva, então vai estimular a pessoa a continuar o tratamento dela, tá? E aí depois, terminando a sessão, então, assim que a gente termina a sessão, eu vou colocar o paciente, então, no posicionamento que é mais adequado para ele, tá? Então aqui a gente vai levantar a maca um pouquinho aqui para fazer alguns testes. Aí depois a gente só organiza, pede para ele morder de novo, faz força com os dois lados, vou avaliar de novo e vou perguntar para ele, vou ter um feedback dele se ainda está doendo, se a dor ainda é muito maior de um lado do que do outro, né? E a gente vai percebendo então se o lado está um pouquinho mais solto, beleza? Galera, espero poder ter ajudado vocês um pouquinho. Hoje a gente falou então de liberação miofascial, tá? De musculatura, então, da mastigação, principalmente temporal e masseter. Lembrando que os pterigóideos são músculos da mastigação, mas são músculos que trabalham a mastigação, então, na parte de raspagem, ou seja, os desvios laterais e mediais da mandíbula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.